Muito bem-vindos então a mais essa edição das nossas perícopes, hoje com uma leitura do Antigo Testamento, Gênesis 15, 1 a 6. O contexto é importante para esta perícope porque o capítulo 14 trata de episódios que são marcantes na vida de Abraão, especialmente porque nesse contexto da terra prometida, Abraão passa por um teste em que o seu próprio sobrinho Ló, que era residente de Sodoma, é levado cativo por reis lá do norte, acima de Damasco, reis da Mesopotâmia, que tinham o domínio dessa região nesse período por cerca de 12 anos. Lembramos que Ló escolheu essa parte de Sodoma, achando que fosse uma parte muito tranquila, pacífica, além de fértil. E, na verdade, deu no que deu. Ele é levado cativo e, juntamente com ele, também os seus filhos, a sua esposa e a sua... os seus bens, etc. Diz o texto ali adiante. Abraão, então, é solicitado quando descobre, ele vai ao encalço desses reis e por cerca de uns 250 quilômetros, ele leva consigo 318 homens da sua família, ou seja, do seu contexto, e para trazer Ló de volta, de sorte que isso realmente acontece. Quer dizer, o texto já mostra aqui que não é tão fácil você enfrentar esses reis que são poderosos, né, senão pela ajuda divina. Deus está por detrás desse episódio numa segunda leitura que a gente pode fazer. No retorno, Abraão então se encontra com Melquisedeque, que é rei de Salém, e o texto diz que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. O livro de Hebreus 4 fala de que Melquisedeque é um tipo de Cristo. Na verdade, pode ser até o próprio Cristo, se nós olharmos isso com mais atenção. Então, o capítulo 14 descreve esses aspectos positivos do caráter, da personalidade de Abraão e da sua fé, e foi com a sua fé que Abraão, então, se torna corajoso e, acima de tudo, alguém que se interessa pelos outros, mesmo correndo perigos para si e para a sua descendência. Mas, mesmo nessa atmosfera de vitória, de conquista, nem tudo são rosas, até mesmo para a vida do patriarca, a quem o apóstolo Paulo, em Romanos 4, chama de o pai dos cristãos. Então vamos ao texto. Versículo 1, capítulo 15, versículo 1. Ahar hadevarim haele haya devar Yahweh el Avram bahamachase lemor altir a Avram. Para começar, depois destas coisas, então vemos a conexão com o capítulo anterior. Esses episódios são levados em conta aqui. Veio a palavra do Senhor, Devar Yahweh, palavra do Senhor para Abrão. Aqui você tem El Avram, no capítulo 17, Deus vai mudar o nome de Abrão. Abrão em si significa pai enaltecido, né? Pai elevado. E a mudança do nome Avraham, então, significa pai de multidão. Mas aqui você tem algo ainda que não está concretizado, está em andamento. Mahazé, o verbo é razá, significa ver, é um tipo de ver. Esse ver está mais ligado a alguém que está conectado a Deus, um vidente. Então, e aqui o substantivo mahazé é visão. Curiosamente, o interessante é que a palavra visão aparece, está com um artigo aqui. Visão aparece apenas 3 vezes no Antigo Testamento. 2 vezes no livro de Números, no episódio de Balaão, capítulo 24, versículos 4 e 16, e depois em Ezequiel, no capítulo 13, versículo 7.
Então, a presença do artigo aqui mostra que não é qualquer visão, mas é a visão. Tá? E ela está conectada na relação com a revelação divina. Então, na visão, Lemor, dizendo, ao tir-a, não temas, Abrão. A pergunta é, por que não temas? Será pela presença da divindade, que às vezes acontece, ou será porque Abraão deve temer algum tipo de vingança da parte dos reis de Damasco, por causa dos episódios do capítulo 14, mas aparentemente pelo texto é muito mais adequado tomarmos esse não temas, né? Que é a ver com a sequência, né? Com a ausência de descendência, porque Abraão está ansioso pela descendência, ansioso pela promessa que Deus lhe fez de uma multidão, e ela não vem. Deus continua, Anoki magen lak se querá, ou se careca, arbe meot. Anoki magen, a palavra magen, o hebraico tem várias palavras para escudo. Aqui magen é um escudo que é escudo de ouro. Salomão construiu escudos, fabricou escudos para a sua casa, a casa do bosque, e escudos para o templo. E esses escudos eram de ouro, quer dizer, são relacionados a rei, a corte real, algo parecido. O Salmos 84, onde essa palavra aparece, Deus é visto como Rei meu e Deus meu. E esse Rei meu e Deus meu, no versículo 9, ressalta que ele é um escudo para o seu ungido. De maneira que Abraão tem uma proteção aqui real, quer dizer, é um outro rei, é Deus que é o rei na verdade, e por isso não deve temer também os outros reis que estão à sua volta. A palavra secareka, o verbo sacar, é recompensa, não é? Quer dizer, então eu sou o teu escudo, tá? A tua recompensa, harbe meot, a tua recompensa, eu sou a tua recompensa muito grande. A palavra sacar significa recompensa. Abraão não recebeu recompensa, o espólio no capítulo 14, por quê? Porque o Senhor é a sua recompensa, né? O Senhor é a sua porção. E aqui, a tua recompensa, eu sou a tua recompensa muito grande. A palavra harbe vem do verbo, está ligado ao verbo ravá, podia ser o infinitivo absoluto aqui, do verbo ravá, mas aqui pode ser usado mais no sentido de um adjetivo. Então, eu sou a tua recompensa muito grande. Versículo 2. Vayomer Avraham Adonai Yahweh ma titen li ve'anoki holek hariri. E disse Abraão, e agora tem a expressão que aparece aqui, inusitada, Adonai Yahweh. Pode-se observar que a palavra Yahweh aqui, diferentemente do que acontece em outros contextos, ela começa com debaixo do Yod, você tem um Katef Segol, que é raro, né? Normalmente é simplesmente um Shevá, porque o Yod não é nenhuma gutural. Mas sabemos que Yahweh, ela é articulada ou conforme a palavra Adonai. Então, as vogais são simplesmente deslocadas de Adonai para Yahweh. E a exceção acontece quando antes de Yahweh aparece a palavra Adonai. Então, Yahweh aqui recebe a vocalização de Elohim e não de Adonai. Mas a pronúncia deve ser Adonai, Yahweh.
Lembrando-se que Adonai tem um caráter assim, mais de soberania, de poder. É o que Abraão reconhece. Tá? E a segunda coisa, Yahweh é o Deus que se relaciona na aliança, em comunhão com o ser humano, com o seu povo. A pergunta é, Mati ten li, o que me deste? E adiante diz, Ve'anoki holek hariri. Pois eu, holek, vem do verbo halak, em si halak é o particípio do kal, masculino singular. O primeiro sentido é caminhar, mas ele pode ter o sentido também de caminhar para a morte, em alguns contextos do Antigo Testamento. Talvez essa seja a própria ideia de Abraão. Eu estou caminhando para a morte, hariri. Vem do verbo arar, e arar significa despir, ou despido. Normalmente se usa só no particípio passivo, mas aqui hariri se assim, despido de filhos. Quer dizer, não ornamentado com filhos. A palavra arar normalmente está ligado a ornamento de mulheres e assim por diante. E aqui então, eu estou, não estou ornamentado de filhos, quer dizer, estou sem filhos. O Ben Meshek Beiti e Hu Damesek Eliezer. O Ben Meshek quer dizer, e o filho da herança da minha casa. Tá? Meshek é a herança, e você vê a relação, uma espécie de aliteração aqui, Meshek com Damesek, é com Damasco. Tá? Quer dizer, é algo assim colocado num sentido meio provocativo, a meu ver. Né? Quer dizer, porque Damasco se sabe o que aconteceu no capítulo 14. Né? E o filho da minha herança, Meshek, a herança, o filho da herança da minha casa, ele é de Damasco. Né? Hu da Meshek, quem? Eliezer. Eliezer é o nome dele. Então, pois o filho da herança da minha casa, ele é de Damasco, Eliezer. Parece que implícito nesta ideia aqui é que Abraão possui, de certa forma, um medo de que ele será tirado, ele e a sua descendência, da terra prometida onde ele está, de Hebron, de onde ele saiu, e irá para Damasco, que é uma terra fora dos limites da terra prometida, inclusive agora a terra de inimigos. Versículo 3, Vayomer Avraham, Hen li lo natati zara. E disse Abraão, e eis que para mim não deste, Natan, perfeito do caldo, verbo Natan, não deste semente ou descendência. Zera pode ser até a esperma, num certo sentido, né? E parece que no contexto aqui até pode ser adequada essa interpretação. Vehine ben beiti yoresh oti. E eis que o filho da minha casa, o filho da minha casa, ou seja, o filho conquistado para a minha casa, não filho biológico, é o sentido. Yoresh está, o verbo yarash é herdar, está habitando, é o particípio, não é? Está herdando a mim, o ti é o sinal do objeto direto com o sufixo da primeira pessoa. E não apenas a pessoa, né, o ti não é apenas a pessoa, mas a posse, as posses, as propriedades, a herança e assim por diante. Quer dizer, no Antigo Oriente Próximo se entende isso aqui, a preocupação de Abraão, porque um casal de velhos, por exemplo, de idosos, que não tinha filhos, ele podia contratar alguém como um servo que tomasse conta desse casal até a sepultura.
e depois, em compensação, ele receberia, então, propriedades. Né? Quer dizer, Abraão está pressionando Deus nesse contexto, de uma certa forma, bem claro. Né? E o versículo 4. Vehine devar Yahweh Elau lemor. E então veio, e aí não se sabe se é um intervalo ou não, parece que Deus dá a oportunidade de Abraão de expor as suas dificuldades, até a sua descrença, né? E para então Deus intervir. Né? E eis que veio a palavra do Senhor, agora que estava ali, a ele dizendo, Lo ira shekah zé. Né? Então, Lo não é este que vai herdar, que é o teu herdeiro. Né? O verbo yarash, aqui está no imperfeito do cal, e mais o sufixo da segunda masculina singular. Não será este que será o teu herdeiro, que imasher yese mimeineka. Mas, a expressão que significa mas, é um forte adversativo em hebraico, mas, asher yetse, aquele que sai, o que sairá, o verbo yatsá está aqui no imperfeito do cal, aquele que sairá, meeika, mee, é uma palavra rara, mee significa ventre, significa barriga, é um eufemismo para órgãos genitais, no texto bíblico, quer dizer, aqui você tem então algo relacionado com a procriação. Quer dizer, hu irá checar, ele ou este será aquele que te herdará, será o teu herdeiro. Quer dizer, Deus aqui é bastante claro, bastante incisivo, bastante direto. Né? Quer dizer, essa tentativa de cumprir a promessa de Deus, então, digamos assim, o cumprimento da promessa de Deus não se dá por meios artificiais, por meios de ajeitamento ou de acomodação humana, né? Mas pela fidelidade de Deus à sua promessa. Deus está reiterando a sua promessa. É de Abraão que vem a descendência ou o descendente. Versículo 5, Vayotse oto ha-hutzah. E aqui nós sabemos que Vayotse, então, o sujeito é Deus, o sujeito é o Senhor. E o Senhor, o verbo yatsá está no rifle, o Senhor o fez sair, o fez sair, fez Abraão sair, ha-hutzah. Hutz é para fora, para a praça, para o exterior. Então, ha-hutzah em direção ao lado externo. Quer dizer, você vê que eles estavam dentro de um reservado, primeiro lugar. Segundo lugar, o verbo yotse, Deus o conduz. E aqui você tem a forma do imperfeito, com o vav com círculo, e conduziu-o para fora. Vayomer havet na hashamayema, vesefor ha-kohanim im tukal lispor otam. E disse, Deus agora continua, retoma o diálogo, havet na. Havet vem do verbo navat, que aqui é um imperativo, do rifle, significa, então, olha, espia. Né? E essa partícula na é normalmente usada em contextos de relações humanas. Na é uma partícula de súplica, uma partícula de solicitação de favor. Raramente se usa isso quando Deus entra em ação, mas aqui Deus parece que está fazendo um tipo de jogo com Abraão. Então, olha, por gentileza, olha, por favor, ha-shamayema, em direção aos céus. Shamayim, céus, shamayema é a partícula direcional, em direção aos céus. Não olhe só na horizontalidade, olhe para cima. O sefor ha-kohanim, e conta, o verbo é safar, safar significa contar numericamente,
No piel significa relatar, mas no cal significa contar, e conta as estrelas. Né? Na palavra safar vem massoreta em hebraico, que são aqueles que contam as consoantes do texto bíblico para ver se elas conferem com o número original. Tá? E conta as estrelas im tukal lispor otam. Tukal é o imperfeito do kal, do verbo yakul, se és capaz para contar, lispor aqui está o infinitivo construto, para contá-las. Se és capaz de contá-las. Vaiomer lo, e disse, ko ie zar eka. E disse para ele, assim será a tua descendência. Duas coisas chamam a atenção aqui. Em primeiro lugar, está esse fato de que vemos que, então, na verdade, a visão que vem a Abraão é à noite. Então, quando ele sai para fora para contar as estrelas. Né? E a segunda coisa está relacionada exatamente à palavra estrelas, né? Kokav. Né? Parece que Deus abre os olhos de Abraão, não é? Para contar. Abraão tem uma visão telescópica que Deus lhe dá. Isso acontece no Antigo Testamento, por exemplo, no capítulo 18, no capítulo 21, Agar, quando está fugindo com Ismael para o Egito, ela está desesperada porque não tem socorro, não tem água nem nada, e quando Deus lhe aparece, Deus lhe abre os olhos e ela vê um poço, uma fonte ao seu lado de água. Quer dizer, Deus abre os olhos. Né? Moisés, quando está em Deuteronômio, no último capítulo, olhando para a terra prometida, ele não pode entrar nela, Deus lhe mostra toda a terra prometida. Quer dizer, é uma visão periférica, uma visão que eu chamo telescópica. Aqui Deus dá a Abraão essa possibilidade. Contas, é possível? É possível? Abraão não tem um Hubble lá, mas ele pode olhar e contar. É possível? Isso aqui, para mostrar a grandiosidade do que Deus quer mostrar com a palavra Kokaf. Ela tem aqui, nessa palavra, eu acho que está implícita a questão de quantidade, tamanho, variedade de brilho, variedade de cor, diversidade, não é? E tudo isso caracteriza aquilo que é o ser humano, né? Tudo caracteriza o que será a descendência de Abraão. Não apenas uma descendência familiar e restrita, mas ela abre em todas as esferas da atividade humana, e não apenas étnico, não apenas cultural, histórico, mas, acima de tudo, aqui, isso deve ser aplicado também para a própria igreja. A igreja deve olhar nessa perspectiva. Interessante que essa promessa se repete a Isaac e a Jacó. Continua a promessa de Deus. E se nós olharmos para o capítulo 32 de Êxodo, capítulo 2, lá no versículo 12, vem logo depois do episódio do bezerro de ouro, Deus quer destruir o seu povo porque foi um povo rebelde, idólatra. E aí Moisés interfere para salvar o seu povo e diz para Deus, lembrando a Deus de que ele fizera a promessa de que este povo seria uma grande descendência. E aí Deus muda a sua decisão. Quer dizer, baseado na promessa que Deus fez, Deus muda a sua decisão de aniquilamento e deixa o povo salvar. Quer dizer, então, Deus pode ser mudado, mas é mudado, sim, quando essa mudança, quando ele é confrontado, digamos assim, com a sua promessa. Versículo 6. Vehemen bayawe vayachshe veha lo sedaka. Vehemen é o refill do verbo aman, e aman significa crer, significa confiar, daí vem a palavra hebraica emuná, que quer dizer fé ou fidelidade, e aí vem também a palavra conhecida no nosso culto, a palavra amém.
Amém significa exatamente isso. Nós dizemos amém por quê? Porque nós cremos, né? Nós confiamos naquilo que Deus acabou de nos prometer. Então, e creu no Senhor. Baial. Tá? E a seguinte, o verbo vem do verbo hashav, aqui é o kal, e kal significa e ele, e Deus, considerou isto ou atribuiu isto, esse é o sentido do verbo hashav, a ele, ou seja, a Abraão, como justiça ou como salvação. O apóstolo Paulo liga esta confissão de Abraão, aqui no versículo 6, duas vezes, uma que nós referimos já em Romanos 4, no versículo 4, e depois em Gálatas 3, versículo 6. E o apóstolo Tiago, é a terceira vez que isso é mencionado, o apóstolo Tiago, lá no capítulo 1, versículo 23, também faz menção a este versículo. Muito bem. Então, as leituras relacionadas a este episódio de Gênesis 15 estão, de certa forma, conectadas, né, com o tema. A leitura da Epístola de Hebreus 11, que fala da fé, da confiança de Abraão nessa promessa que Deus cumpre. Tá? O Salmo 33 fala que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia. E, finalmente, o Evangelho, Lucas 12, onde Jesus fala sobre a não andarmos ansiosos pelas coisas da vida, né? Só na horizontalidade, que também são importantes, mas, acima de tudo, que nós andemos ansiosos pela busca do reino de Deus, né? Pela salvação, pela justiça, pela dádiva que vem dos céus. Então, olhar também para cima, olhar para os céus, contar as estrelas, porque o resto Deus acrescentará em nossa vida. Que Deus abençoe seu trabalho.